Nós saudamos a todos que nos acompanham, que participam deste culto, com a paz do Senhor Jesus. Estamos transmitindo o culto da Igreja Cristã Maranata para a TV Manaim e para todos os canais oficiais da Igreja Cristã Maranata. E nós convidamos aqueles que puderem a nos acompanharem, iniciando este culto, orando ao nosso Deus. Fechemos os nossos olhos e vamos clamar ao Senhor. Pai querido, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus e suplicamos, ó Deus, uma bênção para este culto. Liberta o nosso coração, perdoa-nos e dá-nos acesso à Tua presença. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora um louvor de clamor. Prostrado estou diante de Ti, perdão imploro por meu pecado. É grande a minha culpa, mas és amor. Escuta a voz do meu clamor. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126 da Embratel, ou pelo canal 85 da Sky Livre, ou pelas nossas plataformas do YouTube. Nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos também de outras igrejas que participam conosco, que sempre veem os nossos conteúdos, a todos a paz do Senhor. Nós estamos dando continuidade nesse final de ano, nesses últimos dias do mês de dezembro do ano de 2024, aquilo que aconteceu conosco no dia 1º de dezembro, que foi o evento Trombetas e Festas. Nós estamos aqui hoje com o pastor Edson Ian, responsável aqui pela parte técnica aqui da nossa rádio, TV, Josias, que também participa, que é o âncora, junto com o Gilson lá dos nossos programas todos daqui, inclusive da EBD. A todos a paz do Senhor, a paz do Senhor Edson, Josias. Pai do Senhor, Amadeu, Pai do Senhor a todos. Nós vamos começar falando uma coisa que a igreja, alguns irmãos precisam tomar conhecimento, e até para ajuda, né, Josias e Edson. Eu vou pegar uma frase que o pastor Gedeuti disse antes de acontecer o evento, e ele disse o seguinte: nós estamos com um evento para o mundo, não é? O objetivo é a evangelização, claro, não importa que não é uma mensagem direta para a Igreja Cristã Maranata, é uma mensagem universal. E ele disse uma coisa muito interessante com respeito às igrejas, falando especificamente para nós, né, o povo nosso e tal, que dentro da igreja, Edson e Josias, cada um dos membros, dos irmãos, teria que ser um professor da doutrina. O que que você, vamos começar por você, Josias, o que que você entendeu dessa frase do pastor Gedeuti? Bom, Amadeu, você que participa conosco desse momento, nosso papel é repercutir, né? E aí eu pego aquele texto da palavra que diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem. Então, nós, como igreja, na condição profética dessa esposa apontada na palavra, nós temos
para ter a certeza, para legitimar a nossa experiência com o Senhor, aquele que está cheio do Espírito, ele reverbera o que o Espírito está falando. Então isso faz parte da vida do servo. É um sinal na vida do servo de que, de fato, ele está em comunhão com o Senhor, ele tem uma experiência de salvação, ele entendeu a palavra, ele vive aquilo que prega. Então, nesse contexto, cada um de nós precisa repercutir a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo, invariavelmente, ela está na direção da doutrina. Então você aprendeu a doutrina, aquilo que nós temos uma escola bíblica dominical que é um exemplo, inclusive, para muitas outras instituições religiosas, evangélicas e tudo mais. Enquanto muitos estão largando mão de estudar a palavra, nós continuamos vivendo essa experiência. A doutrina está sendo passada cotidianamente. Inclusive, uma vez eu vi alguém fazendo um comentário a nosso respeito, assim, não, a respeito dos pentecostais de uma maneira geral, né? Os pentecostais falam mais das suas experiências com a operação do Espírito Santo do que do estudo da palavra, da observação da palavra. E a escola bíblica para nós é um exemplo de que não é bem assim. Olha só, Amadeu, como é que nós encaramos a doutrina, que é isso que nós estamos falando aqui. Nós temos mais de 60 Manaíns espalhados pelo Brasil. E o objetivo do Manaim não é outro senão o ensino da doutrina. Então, nós estamos sendo colocados todos os dias diante do aprendizado da palavra. A experiência acontece, obviamente que acontece. Os testemunhos estão aí. Aquilo que nós vivemos, nós estamos falando do que vivemos, estamos testemunhando. Agora, tudo isso é resultado de aprendermos, conhecermos a doutrina, vivermos a doutrina, pregarmos a doutrina e as experiências vêm como resultado disso. A pergunta que eu vou fazer a Edson agora é pelo seguinte, porque alguns irmãos dizem, não, mas eu queria que fosse desse jeito, eu queria que fosse daquilo, mas o Espírito Santo deu uma direção porque o objetivo era a evangelização. Edson, uma senhora da minha igreja me procurou, ela estava impressionada e até como se diz assim, surpresa. Uma senhora veio no Trombetas e Festas, assistiu, voltou depois, no outro domingo, assistiu de novo a reprise e teve domingo à noite. Essa senhora que convidou essa visitante, sentou com ela domingo à noite e ela disse assim, vocês falaram muito sobre salvação. O que é salvação? Olha só, parece tão simples para nós. Até óbvio. Óbvio. Agora, olha essa pessoa, quer dizer, uma pessoa cristã, tem uma igreja que frequenta lá os seus cultos, tudo mais, ela fez o que é salvação. Pois é, pastor Amadeu, as pessoas que vão vir e que estão vindo, elas vêm agora com sede. Porque toda a operação que teve foi uma operação do Espírito Santo. E o Espírito Santo do Senhor colocou no coração dessas pessoas a sede e agora tem que saciar essa sede. E cada um, já falei aqui em outro programa, que cada um vai ter que ter a sua experiência. Por exemplo, essa senhora, a necessidade dela é uma coisa muito básica, é a salvação. E nós aprendemos, o pastor Josias falou aqui dos seminários. Nós aprendemos aquele gráfico que tem lá do chamado, né? Um dia o Senhor chama e depois a continuidade. Tem o ato, depois tem o processo. Ato e o processo. Né? Então essas pessoas, elas foram chamadas. Então por isso o pastor Jesus te falou isso, cada um do crente da igreja que conhece a doutrina já vai pegar essa senhora, por exemplo, que não conhece, vai levá-la a entender o projeto. Agora tem que ter o processo. Esse processo é dentro da igreja. Claro. Aí por isso aquilo que tu falasse lá no início, e aquilo que o pastor te falou, cada pessoa vai ter que doutrinar. Não vai dar de esperar os seminários até ela escrever Manaim. Então, eu me lembro quando eu cheguei, eu também cheguei muito sedento. Eu tive a minha experiência com o Senhor, né? O Senhor falou comigo e eu estava muito sedento. E aí começou a falar em clamor pelo sangue de Jesus, madrugada, consulta a palavra, jejum. E eu comecei a perguntar como é que é. E eu me lembro de 2 diáconos
eram homens simples, mas eles que me doutrinaram, me ensinaram. Eles não, vem cá. Os recursos da graça. Vem pro meu grupo. Vem pro meu grupo. Aí vem pro meu grupo, começaram a me ensinar. E eu ficava maravilhado, olha só, a gente começou a ter respostas do Senhor. Então, eu vejo que os grupos de assistência serão e são muito importantes agora para esse processo. Né? Seja dessa senhora, de todo aquele que veio e foi chamado e agora tem que permanecer, não adianta só ser chamado, né? Agora o permanecer, essa continuidade é dentro da igreja. Josias, outro casal, também, esse não era crente não, essa senhora, mas o outro casal chegou crentes, entendeu? Aí chegou e disse o seguinte, depois do evento, veio também no domingo de manhã e veio à noite, e já com as perguntas preparadas. Bom, o que é trombeta? O que significa? Eu nunca ouvi na minha igreja uma pregação sobre a última trombeta, coisa básica. Então, o que é isso? Como é que vai ser o toque da última trombeta? Entendeu? É uma coisa física? Como é que é? Vocês falaram ao toque da última trombeta. Quando é que vai acontecer essa última trombeta? Olha só, Amadeu, nossos irmãos vão viver agora, né, a experiência de levar a palavra. Onde é que eu quero chegar? Nós estamos tendo aí, eu volto a reforçar esse aspecto, escola bíblica dominical, nós estamos tendo uma riqueza de alimento maravilhosa. E agora é hora da pessoa pegar esse alimento que lhe foi dado e compartilhar com outras pessoas. É o momento de você que está participando, está assistindo a esse culto, a essas conversas bíblicas, de você olhar para dentro de si e identificar o seguinte, eu estou tomando posse, eu estou de fato aproveitando a riqueza de alimentos, porque quando você fala sobre trombeta, que é o caso concreto que você colocou aqui agora, você está falando sobre uma mensagem que tem sido reforçada no nosso meio há muito tempo, né? A volta de Jesus, aliás, desde que eu entrei na obra com 7 anos de idade... Mas vocês estão repetindo a mesma coisa. Pois é. Mas essa senhora... Pois é, mas aí, e se fosse você que está assistindo aqui? Se essa pergunta fosse feita a você, você ia responder o quê? Entendeu? O quanto que você absorveu dessa palavra, que é a principal mensagem desta obra, o quanto você absorveu para ter segurança para levar uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso, apesar de ter uma experiência evangélica, com certeza, com segurança, aquilo que a pessoa está precisando saber. Porque ele está precisando saber. E o Senhor está confiando a você a responsabilidade de transmitir. Outro perguntou o seguinte, não, mas vocês falaram que a igreja vai ser arrebatada na 4ª trombeta, né? Por que isso? Então, aí a igreja vai ter que responder, quer dizer, o membro, o diácono que é responsável pelo grupo de assistência, às vezes até o membro que frequenta seminário, que participa das EBDs, por isso que a EBD é importante. Importantíssimo. Porque ele vai ter que ter argumento doutrinário para trabalhar com essa pessoa. Porque, na verdade, Josias, nós temos agora um material, quer dizer, humano, de pessoas dentro das igrejas para trabalharmos com elas, entendeu? E outra coisa, Edson, que é importante agora, essas pessoas, aquilo que o Edson começou a falar, salvação é ato e processo. É dentro desse processo agora, ouvindo dom espiritual, operação, aí entra o culto profético. Isso, corpo. Que, aliás, o corpo é um descanso para nós. Claro. Porque exatamente quando você percebe alguma limitação em você mesmo, você tem o corpo que vem e que complementa essa limitação. Nenhum de nós é super poderoso, nenhum de nós sabe tudo, nenhum de só... Claro, a gente vai transmitir aquilo que é a experiência que nós vivemos, mas você falou grupo de assistência, você tem no corpo
a resposta, o resultado, a bênção, o complemento. Você traz uma resposta doutrinária para aquela pessoa que precisa ouvir, ele vai participar da reunião do grupo de assistência, o show dá um dom espiritual, o dom espiritual vem, completa aquilo ali e fixa aquilo na mente do coração da pessoa. Então, é levarmos essa pessoa, esse que chegou, esse visitante, a viver a obra que nós vivemos. Agora nós temos que trabalhar, viu, Edson? Vou passar a palavra para o Edson agora. Dentro do grupo de assistência, e aquilo que eu tenho falado muito, nós estamos falando do Manaim, por exemplo, você tem uma igreja, tá, 6 grupos, vamos pegar uma tese, 6 grupos de assistência. Então, cada grupo responsável por um dia, né? Então, aquilo que lá aprendemos no começo, o culto de amanhã começa quando eu termino de hoje à noite. Então, esse grupo vai orar, vai interceder. O que vai acontecer? O Senhor vai começar a se manifestar, dar revelações, e as experiências com esses que estão novos vão surgir. Eles vão, por exemplo, então eu vou pegar um caso lá, eu já contei até no seminário, né? O irmão, agora é irmão, porque já foi batizado, ele veio, estava vindo, assistiu, e tal. Aí ele saiu de casa, participou da EBD, participou de trombetas e festas e tal, começou a despertar. Ele saiu de casa, mas ele era religioso, tinha uma religião e tal. Ele estava com, né, um negócio, tinha né, aquela coisa que... Faz parte da cultura religiosa dele. E tal, aquele cordão com aquele elemento lá, uma coisa que tinha lá. Objeto. Aí, ele não se sentiu bem com aquilo. Ele tirou, até não deu o testemunho muito correto, depois você não deu certo o testemunho, tem que dar dessa forma. Ele, quando saiu do apartamento dele, pegou aquele negócio, tirou. Eu vou para a igreja, não estou me sentindo bem com isso. Botou no bolso. Não jogou fora, não, botou no bolso. Quando chegou na igreja, o Senhor deu a seguinte revelação. Um homem que saiu de casa, ele estava se sentindo mal com um objeto que ele traz consigo há muitos anos, e ele tirou e botou esse objeto no bolso. E na reunião o Senhor disse que era um ídolo, não falou até o que era. Quando foi dito isso na igreja, ele ficou maravilhado. Fui eu. No elevador ainda eu tirei, botei no bolso, tá, exatamente, tirou, mostrou para todo mundo e tal. Então, esse irmão, esse crente novo que está chegando, ele vai começar a ter experiência com dom espiritual. O culto profético vai ser muito importante para ele. Nisso que você falou, salvação não é só ato, é ato e processo. Agora, pastor Amadeu, aquela experiência que aquela aula que o pastor já deu muito tempo, aqueles exemplos dos cegos, dos 3 cegos. Nenhuma das pessoas vai ser igual. Tem aquela pessoa que tem a sua experiência igual Bartimeu, está ali na beira do caminho, muito necessitado, ele tem a experiência com o Senhor, ele já larga a capa e já seguiu o Senhor, porque ele passa a ver, segue o Senhor, amém. Há o outro que num primeiro momento ele vê os homens como árvores, né? É muito embaciado ainda a visão, então ali a assistência da igreja é mais importante, porque tem o outro que está com lodo nos olhos, ou seja, ouviu trombeta, mas nem foi no culto, viu pelo YouTube. Está ali com aquele lodo nos olhos, agora ele tem que ir no tanque Siloé, né? Ele tem que ir lá, ele tem que ser levado ao tanque Siloé para tirar esse lodo, para começar a ver... Tirar o barro, né? Tirar o barro e ter uma experiência com o Senhor, uma experiência com o Espírito Santo. E é no meio da igreja que isso vai acontecer. Então, os grupos de assistência agora são fundamentais, porque são eles que vão discernir cada um dos visitantes, e também aqueles que estão nos ouvindo e que tiveram a sua experiência, também estão pensando assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Qual é o próximo passo? Exato, qual é o próximo passo? Mas interessante, Edson, que uma coisa, eu sempre disse, Josias, que a maior alegria na igreja é o novo convertido. Uma igreja com novos convertidos é uma igreja alegre. Eu me lembro quando eu fui pastor em Moby Dick, fui pastor muitos anos em Moby Dick, acho que uns 10 anos e tal. E houve uma fase em Moby Dick, nós chegamos a ter mais de 500 membros em Moby Dick. Houve uma fase que as pessoas entravam na igreja e se convertiam, culto profético era uma máquina, aquela coisa toda. Mas eu me lembro, uma vez, eu ouvindo
3 novos convertidos conversando. Eles tinham vindo, eles eram jogador de futebol, jogava aquela turma, tinha sido jogador, 2 tinham sido jogadores profissionais e tal, e mais um que também participa desse métier de futebol e tal. Eles vieram juntos, os 3, tal. Então ficavam um pegando no pé do outro. É muito engraçado. Então os 3 estavam discutindo lá, porque dos 3 eles eram muito amigos e tal, os 3 vieram juntos, converteram junto, e um começou a faltar muito os cultos. Aí os 2 pegaram aquele que faltava muito culto e começaram a dar um aperto nele, né? Aí eu fiquei de longe observando. Rapaz, que é isso, rapaz? Você parou de vir, você estava vindo com a gente todo dia, agora já só vem uma vez por semana. O que está acontecendo com você? Aí eu fiquei observando. Eu não conhecia nada de Bíblia, não tinha conhecimento nenhum. Eu fiquei assim, vai citar algum texto bíblico do camarada, né, e tal. Aí um virou pro outro e falou assim, você sabe o que você está parecendo? Aí eu falei, vai citar um texto. Então, você está parecendo Coca-Cola quando perde o gás. Rapaz, eu comecei a rir. Nada mais desagradável do que a Coca-Cola quando ela perde o gás, entendeu? Eu fiquei rindo para ver que coisa interessante, rapaz. Ele não tinha um argumento bíblico, colocaram aqui da vida deles e tal. E é muito interessante isso dentro da igreja, na vida da igreja, no jovem, por exemplo. Isso é a coisa. E nós temos que trabalhar isso dentro da igreja, porque o Espírito Santo, ele traz, né, isso o Senhor fez, né, de uma maneira muito clara. Madeu, há uma expressão que a gente usou muito no Trombetas e Festas esse ano, que é festa. É festa, né? Nós trabalhamos o Trombetas, ficou bem claro, e trabalhamos muito forte desse ano também o significado da festa. Que festa é essa? Falamos do Pentecostes, falamos do momento que a igreja vive, mas há uma festa que ela teve a sua origem no Velho Testamento, que foi marcante no Novo Testamento e marcante para nós hoje, e apenas como uma referência, que foi a Páscoa. E quando nós trazemos o profético para nós vemos o seguinte, é uma festa que precede a saída, né? É uma festa que precede a grande bênção. Foi assim no Velho Testamento, foi assim com Jesus e os seus discípulos, né, que precedeu a grande bênção para todos nós, que foi a morte de Jesus e a ressurreição na cruz do Calvário, e é assim agora que precede a volta de Jesus. E há um aspecto nessa festa que é muito interessante. Você faz uma festa na sua casa, é um momento ali de descontração, né, os amigos, família que estão ali juntos e tudo mais. Mas havia um aspecto naquela festa da Páscoa, que eles participaram com os lombos cingidos, calçados nos pés e cajado na mão. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um dos pastores nossos aqui, num dos nossos conteúdos, o pastor Maurilo, e ele fez uma diferença. Não é cajado à mão, é cajado na mão. Você estar vivendo uma experiência com o Espírito Santo. E quando você vê, é uma festa que você participa pronto para o trabalho, né? Já preparado para a viagem, para o trabalho, para a saída. É o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma festa da qual nós participamos, eu, você, prontos para o trabalho. Quer dizer, a entrega, a assistência, né? O que vai fazer dessa festa uma festa especial é exatamente essa característica dela. E é uma festa, como foi dito também várias vezes, que não vai acabar, né? E aí tem aquele louvor, quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós estamos... Isso assim, ainda é importante colocar, né, tanto para aquele que está tendo a sua experiência, quanto para a igreja, que vem uma oposição, né? Nós vemos lá o cego, quando foi curado, lá que ele passou a ver, a multidão lá, e principalmente alguns de perto, assim, ficaram na dúvida, será que ele era cego mesmo? Foram lá perguntar para a família, perguntar para os vizinhos, será que ele era cego mesmo? Então vem aquela oposição de querer saber, se envolver, e até disseram, não, pergunta para ele, né? Tem idade, né? Tem idade, pergunta para ele se eu era cego, agora eu vejo. Então a pessoa que teve a sua experiência, ela está vendo, vem essas oposições, vem essas situações, mas o Senhor, aquele que chamou, ele é poderoso, né, para guardar esse tesouro, para proteger, para cuidar, porque foi Ele que chamou. Interessante, nós estamos chegando no nosso final. Nós precisamos conversar com os irmãos sobre um dom que o Senhor deu
antes do Trombetas e Festas. Me lembra, se eu esquecer, que deve ser um dos temas do nosso assunto na nossa próxima Conversas Bíblicas da terça-feira, na outra terça-feira. Dois assuntos nós vamos discutir aqui. Primeiro, nós temos que entender que a igreja hoje, você falou muito bem, ela é corpo. Nós não podemos ter uma igreja com uma parte dela que vive como se o evangelho fosse simplesmente uma situação social, um evangelho social. A igreja hoje, ela toda tem que estar envolvida nesse trabalho. Esse é um assunto que a gente tem que abordar da próxima vez. Não é só o pastor tem uma função, o outro, mas a igreja toda tem que estar envolvida, e aí é importante o grupo de assistência, culto profeta, essa é a primeira coisa. Segundo, que é muito importante, vamos também falar aqui, que é um dom que o Senhor deu, que as pessoas, os irmãos na igreja que foram envolvidos nesse trabalho vão ter no próximo ano uma experiência diferente. Seja na vida espiritual, no crescimento espiritual, seja nas necessidades, enfim, há uma bênção para tudo isso, que é uma bênção do Senhor, não é? Às vezes a pessoa fica, mas eu quero ter uma experiência batida com o Espírito Santo, eu quero ter uma experiência com dons espirituais, eu quero ter uma experiência, cada um vai ter a sua experiência. Aqueles que entraram nesse trabalho atendendo ao chamado do Espírito Santo vão ter uma experiência muito... Glória a Deus. Se eu esquecer, eu quero que vocês dois lembrem desses dois assuntos. Primeiro, a igreja não pode ser uma parte dentro do trabalho e outra parte, não é aquele lado do evangelho social que foi ruim para muitas igrejas, né? Muitas denominações se perderam nisso. E outro é aquilo que o Senhor tem para nós no próximo ano, nesse trabalho que nós vamos fazer, e o resultado na nossa vida, que nós atuamos para evangelizar aquele que está ali, e o Senhor salva dentro de casa. Isso. É isso? Deus é maravilhoso. Amém? Amém. A paz do Senhor Josias, Paz do Senhor, Amadeu. Paz do Senhor Edson, a paz do Senhor a todos. Até a próxima terça, outras experiências vão chegar para nós. A paz do Senhor a todos.
Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, encerrando este culto de doutrina, de estudo da palavra, com o nosso coração alegre pelas bênçãos recebidas em mais uma oportunidade na presença do Senhor. Eu convido agora todos que participam conosco a fecharem os olhos para orarmos encerrando este culto. Bendizemos o Teu santo nome, ó Deus, e lhe agradecemos por todos os benefícios que tem derramado sobre nós. Recebe a nossa adoração, abençoe as famílias e todos que participam deste culto. E em Teu grande nome dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre todos vós, amados do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. O nosso culto está encerrado, mas antes gostaríamos de lembrar que aqueles que estão no exterior podem, ao colocar o seu telefone, a sua câmera no QR Code que está aparecendo na tela, pode enviar também as suas experiências. E também aqueles que desejam um atendimento, aqueles que precisam de uma assistência, também poderão nos ligar pelo 0800 70 73 076 e terá sempre um pastor para orar pela sua vida. Nós nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.